Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, sempre trazendo conteúdo relevante para que você cumpra a missão de produzir a melhor redação da sua vida. Bom, a aula de hoje vai para você que precisa de um grande resultado na redação do vestibular UESB, lembrando, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, um dos principais vestibulares do Brasil, uma das principais instituições do Brasil. E é claro, você que aí sonha com um nível superior, sobretudo em cursos muito concorridos, não pode prescindir de uma redação de alto nível, e você vai ver nesse nosso bate-papo de hoje o porquê. E é claro, eu vou trazer toda a parte de instrução naquilo que você precisa saber antes de fazer essa prova. Lembrando, as provas acontecerão nos dias 5 e 6 de fevereiro do ano de 2023 e a distribuição de vagas acontece em todos os cursos, nos 3 camping, Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié. Bom, primeiro é preciso lembrar que toda preparação para a prova discursiva exige um processo específico, ou seja, é interessante que você se prepare de modo muito voltado para o edital da banca que vai elaborar o concurso. Nesse caso, a banca Avalia, que elaborou o último vestibular e também é responsável pela elaboração desse edital. Bom, primeiro nós temos aí já um entrave, que é uma banca, nesse caso a Avalia, uma banca nova, né, uma banca que iniciou seus trabalhos em 2020. Essa banca, ela traz uma característica de pessoas que, ou na verdade uma curiosidade, né, de pessoas que estavam na banca OCP, que é uma das bancas aí de maior renome nacional, e vieram, formataram essa banca elaboradora de provas, e que nesse ano causou aí um alvoroço muito grande, porque muita gente não sabia exatamente que banca era essa, que material ela tem, qual o histórico dela. Então, assim, é uma banca ainda pequena e que causa dificuldade, sobretudo, para encontrar materiais específicos da banca. Isso, é claro, na minha visão, é prejudicial à preparação, mas quando a banca é escolhida, não há o que fazer. A banca é aquela e ponto final. Então, é preciso que todos os guerreiros que vão fazer, que vão prestar esse tipo de provas, entendam que a banca é essa e é necessário que a gente se adeque àquilo que a banca determina. O detalhe é que a banca Avalia, ela emulou os mesmos critérios de correção da banca Consultec, que tradicionalmente elaborava a prova do vestibular UESB. Então vocês vão ver nesse quadro que eu vou compartilhar com vocês como é que funcionam os critérios de correção, tá? Primeiro ponto a ser analisado é o seguinte. Bom, temos aqui a prova de língua portuguesa e literatura brasileira, que tem caráter eliminatório e versará sobre o idioma nacional e literatura brasileira. Lembrando, a banca UESB, a prova UESB no último vestibular não cobrou as obras que são indicadas para o certame, que tradicionalmente acontecia e nos vestibulares isso é muito comum. Já nesse ano cobrou algumas obras, na verdade são 4 obras, que vão ser indicadas, sobretudo para a prova de literatura brasileira. Lembrando que, se você analisar o vestibular UESB, perceba que ele prioriza bastante essas provas. Perceba o seguinte: ocorrendo igualdade de pontos entre os candidatos na etapa final de classificação, terá preferência pela ordem abaixo o candidato que obtiver. E aí é o ponto. Maior score na redação e maior score na prova de língua portuguesa e literatura. Lembrando, língua portuguesa, literatura e redação tem peso máximo. Peso máximo. Ou seja, independente do curso que você queira, letras, psicologia, direito, matemática, física, medicina, não importa. Redação tem peso máximo, língua portuguesa e literatura tem peso máximo. Agora, eis o ponto. Se você quer um curso muito concorrido como medicina, você tem que ir bem em tudo, né? É claro que essas provas têm um peso maior, mas não há como prescindir de uma prova praticamente perfeita. Então, não há como negligenciar nenhuma área, mas você já está ciente de que redação e língua portuguesa, além do peso máximo, em qualquer área, também é critério de desempate. Portanto, não se pode prescindir. Mas o grande ponto que nós temos que ressaltar nesse nosso bate-papo, nesse nosso encontro, são os critérios de correção. Os critérios de correção são a bússola para a execução da sua prova. Guerreiros, eu sempre digo o seguinte: não há como pensar numa prova de alto nível se você não conhece os critérios de correção
que vão nortear a correção da sua redação. Então é muito importante que você se adeque a esses critérios de correção, entenda o funcionamento deles e possa aplicá-los, sobretudo nos simulados. Outro ponto importante, você não pode prescindir dos simulados. Os simulados têm que ser algo constante e presente dentro da sua rotina de estudos, porque afinal é o momento de você ajustar, entender, preparar situações, se prevenir de situações específicas de prova. Então, simulados, tanto do ponto de vista objetivo quanto do ponto de vista discursivo, não podem ser negligenciados na sua preparação, beleza? Bom, então, nós temos aqui 5 critérios de correção, tá? Desses 5 critérios de correção, nós podemos destacar aqui alguns que são critérios de correção comuns a qualquer prova de redação, tá? Sobretudo aquelas que envolvem a dissertação argumentativa como tipo textual. Então, assim, ó, utilização da norma da língua portuguesa. Isso é um critério que aparece em todas as provas de redação. É claro, né? Pode aparecer uma ou outra que possa diferir nesse sentido, mas, em regra, as provas de redação exigem a utilização da norma padrão, da norma culta da língua portuguesa. Bom, para você que fez o Enem, para você que já está na preparação do Enem ao longo do ano, você pode tentar espelhar as competências de correção do Enem com esses critérios de correção dessa prova. Então, norma culta da língua portuguesa, eu posso espelhar com a competência 1, tá? De correção do Enem. Então, aqui fala de escrever de forma correta. Se escreveu de forma correta, tranquilo, sem problema, ok? Outro ponto que a gente tem que lembrar, e que eu posso espelhar também com o Enem, é a seletividade de informação ou o nível de informatividade que você agrega no texto. Isso você pode espelhar com a competência 3, que fala de quê? Selecionar, organizar, relacionar fatos em defesa de um ponto de vista, tá? Primeiro critério, entendimento do tema proposto. Isso aqui você pode espelhar com a competência 2. Lembrando, compreensão do tema proposto também é um critério que aparece em todas as provas de redação, mais uma vez, sobretudo as que envolvem dissertação argumentativa. Lembrando, essa prova ela exige do candidato, tá, uma dissertação argumentativa, ok? Então também você já está ciente aí do tipo textual que você vai se deparar. Aqui fala de clareza de argumentação. Clareza também é um fator de textualidade que aparece em muitas provas de redação de forma explícita. E a questão também do senso crítico. Você pode aí anexar isso tanto à competência 2 quanto à competência 3. Beleza? E, finalmente, para mim, o critério mais subjetivo dessa prova, que é criatividade e originalidade. Eu poderia espelhar com a competência 2? Poderia. Porque lá fala de repertório sociocultural produtivo, né? E nesse caso, a competência 1, eu também somaria aqui a competência 4, tá? Porque fala dos conectivos e isso entra na parte gramatical também. Bom, guerreiros, eu preciso lembrá-los de algo muito importante. Essa prova, contrariamente ao Enem, não traz muitas especificidades e detalhamentos de como o avaliador ele vai proceder no que diz respeito à correção do seu texto. Então, a gente precisa lembrar que o Enem ele traz uma cartilha de correção muito extensa, muito vasta, com 5 volumes, que vão explicar item por item de como vai funcionar a correção do Enem. No caso da prova UESB, e na maioria das provas, não traz esse detalhamento todo. Portanto, vai haver aqui algo subjetivo, claro, criatividade e originalidade, para mim, é um critério muito subjetivo, e que o corretor vai julgar, vai avaliar se é criativo ou não. O que eu sempre digo é, não copie texto de apoio, não copie texto da prova, porque isso é claro, se é algo comum a todos os candidatos, é evidente que isso faz com que seu texto não seja criativo, não seja original. Então, a minha visão sobre isso, o que eu falei na última prova, é sejam ousados, ousem. Se utilizem de todo o seu conhecimento de mundo para agregar nesse tipo de prova. Então, músicas, livros, filmes, séries, qualquer elemento que possa ser pertinente, que possa ser justificável a partir do tema, você tem que trazer para dentro da sua redação, tá? Porque é evidente que esse julgamento do que é criativo, do que é original, é subjetivo, mas ao mesmo tempo, essa ousadia em fazer,
E esse foi o recado que eu dei para meus guerreiros e, graças a Deus, as notas foram incríveis no último vestibular UESB, porque eles tinham muito medo, né, dessa banca nova, o que vai acontecer, o que vai aparecer. E nós vimos que foi algo, assim, digamos, muito próximo da nossa realidade, não foi algo que destoou muito daquilo que nós estamos acostumados. Então, a dissertação argumentativa, um comando de proposta muito semelhante ao Enem, e nós vamos ver agora aqui o tema da última prova UESB, que falava dos desafios para superar a insegurança alimentar no Brasil. Perceba que é um comando de proposta que, tranquilamente, você poderia, esse comando poderia aparecer numa prova como o Enem, tranquilamente, porque se você for partir para a interpretação, desafios são os problemas, as barreiras, superação, a ideia de intervenção, insegurança alimentar, o problema, o núcleo temático, onde? No Brasil. Então perceba que o tema é um comando muito próximo daquilo que o Enem trouxe, lembrando que essa prova da sua coletânea com 4 textos de apoio, muito semelhante ao que o Enem costuma fazer, só não traz aqui a ideia de proposta de intervenção como critério, mas ao mesmo tempo, se o tema fala de superar, e galera, peço perdão pela voz, minha voz não tá legal, enfim, vamos buscar esse entendimento, por mais que a voz não colabore, não ajude, a ideia de superação traz a ideia de intervenção, tanto que eu falei para os guerreiros, professor, e se o tema pediu intervenção, eu posso utilizar aquilo que eu já utilizei no Enem? Eu disse, por que não? Por que não utilizar algo que nós já sabemos, nós estamos acostumados a fazer, portanto, não vejo nenhum problema, tanto que os resultados anteriores mostram isso. Então percebam que é algo que a gente consegue espelhar bastante com o Enem, não é igual, claro, não é igual, os critérios não são os mesmos, mas é algo que a gente consegue ali espelhar e adaptar para que em fevereiro a gente possa chegar até a prova com tranquilidade, segurança e confiança para fazer uma grande prova no vestibular UESB. Mais uma vez peço desculpas pelo desgaste da voz, mas final de ano não tem jeito, a gente chega com sequelas, mas eu estou aqui cumprindo o compromisso para que nós possamos também cumprir a missão de produzir a melhor redação da sua vida. Então, o que você precisa saber sobre o vestibular UESB do ponto de vista técnico dos critérios de correção é isso. Portanto, estude os critérios de correção, entenda e aplique nos simulados. Vamos para cima deles.